Poder sentar-se, meus irmãos? Prestem atenção nesse vídeo. É onde vocês vão estar no ano que vem, em fevereiro. Período de 25 de fevereiro de 2017 a 1º de março de 2017. Sítio Modelo, região de Paraju, local onde a primeira igreja batista de Vitória fará o retiro para toda a igreja, toda a nossa membresia reunidos para louvarmos a Deus, cultuarmos, para termos comunhão uns com os outros, em contato com a natureza, buscarmos Deus de uma forma mais pessoal, mais íntima, junto aos nossos irmãos ali naquele lugar. Certamente será uma bênção para a igreja, o irmão e a irmã não podem perder. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça hoje mesmo. Fui informado que nós temos apenas mais 5 suítes e vagas em alojamento, portanto a procura está sendo muito grande. O irmão não deve deixar para a última hora, porque quanto antes o irmão puder fazer sua inscrição, poderá parcelar uma quantidade, número de vezes maior. Portanto, faça hoje após o encerramento deste culto. Você que já fez sua inscrição, procure a irmã Gemima após o encerramento do culto para apanhar o seu carnê. Tá bem, meus irmãos? Então fica o recado do nosso retiro em 2017. Também haverá uma atividade na região do Caparaó, distrito de Santa Marta, uma região muito aprazível, onde a população anseia por conhecer a mensagem de salvação. Dia 25 de junho, anote na sua agenda, ali na região do Caparaó, nós vamos fazer um evangelismo, mutirão da vida e da paz da nossa igreja. Próximo domingo, 1º de maio, também haverá o Dia Batista de Ação Social. Toda a igreja está convidada a trazer 1 quilo de alimento não perecível, que será entregue no programa Saúde e Vida para aquelas pessoas que necessitam desse alimento. Venha, através da sua participação, abençoar vidas, meus irmãos. Gostaria também de convidar toda a igreja para a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá na próxima quinta-feira. Primeira chamada às 19h45, se não me falha a memória. Segunda chamada, creio que seja às 20 horas. E serão discutidos, debatidos, expostos e votados assuntos de interesse da igreja. Então, toda a membresia está convidada para participar na próxima quinta-feira da Assembleia Geral Ordinária da nossa igreja. Meus irmãos, sucessão pastoral. Queria trazer um recado da Comissão de Sucessão Pastoral para a igreja, Algumas informações os irmãos já conhecem. Num primeiro momento, a Comissão de Sucessão Pastoral, ela recebeu indicações de toda a igreja, foram indicados o nome de 32 pastores, número bem elevado. A comissão se dedicou a estudar, a analisar cada um desses 32 nomes, foram pesquisados, foram discutidos e foram votados. Ao final dessa primeira fase, continuaram no processo, a comissão entendeu que podiam permanecer no processo, à luz do perfil traçado para a igreja e do perfil traçado para o novo pastor, permaneceram no processo cerca de 18 nomes. Dentre esses 18 nomes, a Comissão de Sucessão Pastoral fez uma votação interna sobre quais aqueles nomes que mais se aproximavam, no entender da comissão, do perfil traçado para o pastor de nossa igreja. Nós elegemos 8 nomes. Desses 8 nomes foram feitos contatos para ver se aquele irmão, aquele pastor consentia que o seu nome continuasse sendo considerado no processo. Foram feitas entrevistas à distância, via internet, hoje nós temos recursos, Graças a Deus pela tecnologia. Fizemos entrevistas com pastores à distância, pela internet, e fizemos visitas às igrejas onde esses pastores estão exercendo seu ministério. Alguns pastores, algumas igrejas foram visitadas também. No final, a comissão trouxe para a igreja, os irmãos bem se lembram, o nome de um pastor, que foi o pastor que a comissão entendeu que era a vontade de Deus para o pastorado de nossa igreja. A igreja também assim o entendeu e expediu então um convite a esse pastor para vir à igreja. Após um período, esse pastor buscando a orientação de Deus, ele entendeu que não era o momento, que não era a vontade de Deus vir para a nossa igreja. No final dessa fase, do qual a comissão se debruçou sobre 8 pastores cujo perfil mais se aproximavam, restou a seguinte situação: dos 8 nomes, um nome a comissão entendeu que não estava se aproximando muito do perfil desejado para o pastor de nossa igreja.
E os outros 7 nomes, meus irmãos, eles terminaram por declinar do convite. Por um motivo ou outro, eles entenderam que não era a vontade de Deus, neste momento, virem para a primeira igreja batista de Vitória. A comissão de sucessão pastoral tem se reunido regularmente, semanalmente, às quartas-feiras, e nós estamos na seguinte fase: nós estamos analisando com mais critério, com mais profundidade, cada um dos nomes que permaneceram no processo, aqueles 10 nomes a que eu me referi. E também estamos incluindo nomes de pastores que o Senhor falou para membros da igreja, para membros da comissão, a serem considerados também no processo. Estamos novamente aprofundando as pesquisas, fazendo as entrevistas à distância, visitando as igrejas que esses pastores hoje estão exercendo o seu ministério, para em breve trazermos à membresia da igreja a sugestão, a proposta de um novo nome para em assembleia, se a igreja assim entender, se a igreja assim decidir, a expedição de um convite a esse nosso pastor. Gostaria de destacar sempre a necessidade da igreja permanecer em oração o tempo todo durante esse processo. É a oração dos irmãos que dá orientação, que dá vigor, que dá ânimo, que coloca o processo em movimento. É muito necessária a dependência de Deus para que o processo de seleção, para que o processo de nós chegarmos a esse nome que Deus tem separado, seja de acordo com a vontade de Deus. E esse discernimento, essa sintonia com o nosso Deus, ela vem da oração. Eu queria pedir à irmã Gemima, nesse momento, que viesse aqui à frente. A irmã Gemima faz parte da comissão de sucessão pastoral, que nesse momento fizesse uma oração especial pela comissão de sucessão pastoral e por aquele que virá a ser o pastor dessa igreja. E nos colocamos diante do Senhor como servos, querendo ouvir a Tua voz. Pai, nós estamos no processo de sucessão pastoral. Que não seja a nossa vontade, Pai, mas a Tua vontade. Aquele servo que o Senhor já tem escolhido para cuidar desse povo aqui, ó Pai, dos Teus filhos, Pai. Nós clamamos ao Senhor o discernimento, a direção do Teu Espírito, para que como comissão possamos, ó Deus, fazer o melhor para a igreja, Pai, para trazer um nome, Pai, e que esse nome, o Teu Santo Espírito, esteja a dirigir, a nos guiar, de forma tal que o Senhor venha se agradar, Pai. O Senhor venha, ó Deus, trazer aquele servo que vai cuidar deste povo, cuidar dos nossos irmãos, da nossa igreja, das nossas necessidades, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem, ó Deus, abençoado a Tua igreja, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Nós agradecemos pela vida do pastor Xeriel, que tem, ó Deus, nos abençoado, nos guiado, e que, ó Deus, o Senhor possa também cuidar, ó Deus, desse nome que o Senhor vai trazer. Com certeza a Tua vontade é boa, agradável, perfeita, e quer abençoar o Teu povo, Pai. Como igreja nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Trata conosco aquelas coisas que o Senhor quer tratar como igreja. O Senhor quer restaurar, Pai. O Senhor quer curar, quer libertar, quer trazer, ó Deus, um vigor novo, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, submissos à Tua vontade e à Tua orientação. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Eu creio que ainda tem um grupo entrando. Eu vou dizer bom dia para ver se eles respondem também. Bom dia, meus irmãos. Isso. Agora eu ouvi os que estavam entrando também responder. Nós estamos outra vez num final de semana que ontem muitos lugares não abriram na sexta-feira por causa do feriado na quinta. E outra vez nós estamos sentindo a falta de alguns que deveriam estar aqui, mas não estão. Mas vocês estão e vocês fazem a diferença.
E eu gostaria de saber se nós temos alguém nos visitando aqui, pela primeira, segunda, terceira, não importa. Se você está visitando nossa igreja, você é importante. E eu gostaria que você ficasse em pé e continuasse em pé um minutinho para que nós possamos dar um cartãozinho a você. Nós vamos colocar um cartãozinho na sua mão. Esse cartãozinho, por favor, se vocês fizessem um favorzinho de preencher esses cartõezinhos e colocar na sacola de oferta. Por favor. Primeira Igreja Batista, vamos abraçar este povo, por favor, no nome de Jesus, hein? Isso. Amém. Agora sim, Primeira Igreja, vamos todos ficar em pé e repetir a nossa afirmação bíblica esta manhã. A nossa afirmação bíblica diz assim, todos juntos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Deus vos abençoe. É esse Deus que é grande, que é bom, que é único, que nos ama, que é para sempre fiel, que nós vamos adorar. Nós vamos cantar com o melhor de nós, com toda empolgação, com toda alegria. Você veio aqui essa manhã para isso, para adorar a Deus. Nós vamos louvá-lo, exaltá-lo com todo o nosso fôlego, com toda a nossa alma, com todas as nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, outro digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Toda a igreja, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Majestade estão diante
você pode levantar a sua mão sem constrangimento nenhum. Aqui dentro nós somos todos livres para adorar a Deus. Todos livres. A gente sauda tantas pessoas do mundo afora e aqui dentro está o Rei dos Reis. Ele é digno de adoração e de ser saudado. Você pode fechar os seus olhos agora e declarar a Deus o que seu coração está cheio. Deixe sair para os seus lábios. Deus é bom. Ele é o único digno de adoração, merecedor de glória, de honra. Um dia Ele salvou, mandou o teu Filho para morrer por você, por mim, por todos nós. E agora nós estamos aqui para prestar adoração, render Ele louvor ao único Deus, ao único Rei dos Reis. Glórias ao teu nome, ó Deus. Tu és digno de toda a glória. Tu és digno de todo louvor, ó Pai. Diante do Senhor, ó Deus, nos curvamos, mas diante do Senhor também levantamos nossas mãos, ó Pai. Porque é assim que demonstramos, ó Deus, que é do alto, que é do Senhor que vem o nosso socorro. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque tu vens, mesmo nós, pecadores. O Senhor vem por nosso socorro, ó Deus. Vem, ó Deus, nesse momento. Vem habitar no meio de nós, ó Deus. O que nós queremos dar-te, ó Deus, nesse lugar. No teu lugar, o trono, ó Deus, é do Senhor, ó Pai. Vem, Senhor, habita no meio de nós, ó Deus. Vem, Senhor, habita, Senhor. Teu Santo Espírito, ó Pai, vem, habita no meio de nós, ó. Fala, Senhor, a nós. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. É no nome do Senhor Jesus que fazemos essa oração. Amém. 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 Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Criador de todas as coisas. Então, nas alturas dos céus, no profundo do mar, nós podemos adorá-lo. Todos sempre. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos um só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, por toda eternidade. Tu serás coroado com teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Grande Deus, digno de adoração e de ser exaltado. Vamos cantar? Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Adore a Deus de coração. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Só Ele é exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado,
exaltado para ser exaltado no céu, eu louvarei. Mas eu posso pedir para você aplaudir o Senhor? Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos aqui, estou muito feliz, né, pastor Giriel? Nossa igreja aqui firme, tantas pessoas aqui, estava preocupado, poxa, será que vai ter gente? Não vai, feriado? Mas o meu coração, desde o começo da semana, eu coloquei o propósito que se não tivesse uma só pessoa aqui, eu sabia que Deus estaria aqui, amém? E Ele chegou antes de todos nós aqui, preparou todo esse ambiente, esse momento, para que nós pudéssemos adorá-lo. E quiséramos nós ter mais de 1000 vozes, ter 1000 vozes para louvar a Deus. Nós não temos uma só voz, uma só vida. Mas juntos, como igreja, como família, a gente pode adorá-lo com mais de uma voz. Amém? Amém. Vamos cantar essa música talvez você já tenha ouvido cantar na rádio, alguma coisa, não tenha cantado aqui. Ela é uma melodia muito simples, mas ela é verdadeira, ela é linda, em que fala que Ele é o único autor merecedor de adoração. Nós queremos ter mais de uma voz, mais de uma vida, para poder adorá-lo inteiramente. Às vezes as coisas acontecem, e o pessoal da banda sabe o que eu estou falando, acontece para nos desmotivar, nos desequilibrar. Durante a semana você vive coisas na sua família, no seu trabalho, para te tirar a vontade de estar aqui no domingo. Fala, não mereço estar lá, eu não mereço adorar a Deus. E realmente nós não merecemos. Mas nós servimos a um Deus que é vivo, Ele é único, Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele tira de nós tudo isso daí para que a gente possa chegar aqui de coração limpo, mentes abertas, poder adorá-lo. Não importa o que você viveu até hoje aqui, até o momento, suas dificuldades, não importa. Se você chegar diante de Deus, diante dEle, coração contrito, arrependido, Ele vai receber o teu louvor. Amém? Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Diga para Ele, tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou
para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Uma vez mais, vamos cantar? Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor de todas essas coisas, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Pai, nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, 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 digno de toda a honra e de toda a glória. Nós louvamos o teu nome. Obrigado pelo privilégio de te louvar e te adorar com essa liberdade. Pai, não tem ninguém aqui nos incomodando, Senhor. Nós estamos aqui livres, estamos aqui de livre vontade. E não há outro lugar melhor para estarmos nesta manhã que nós pés do Senhor, os pés da cruz. Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado por um dia ter enviado o teu Filho, Jesus, para morrer por nós. Obrigado por nos aceitar, sabendo que somos falhos, nos corrigir, Pai, com paciência, com amor. Obrigado por nos dar esperança, Pai, onde só há ansiedade, onde só há derrota. Obrigado, Pai, por nos dar vitória, onde o inimigo nos falou que perderíamos. Obrigado por nos dar paciência, Senhor, para esperar a tua resposta. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por cuidar desta igreja. Obrigado por cuidar da primeira igreja batista de Vitória, porque ela te ama, Pai. Nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas o amor pelo Senhor não mudou, Deus. Nós te amamos. Tenha misericórdia de nós e cuida de nós, Pai, porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Teu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Se, por favor. Nós vamos continuar louvando a Deus por intermédio da entrega dos dízimos e das ofertas. Faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração. E como toda a nossa adoração, para chegar como incenso suave diante do nosso Deus, nós temos que refletir. Nós não podemos fazer isso de forma automática, de forma mecânica. E vamos mais uma vez nesse culto, peço aos irmãos que fechem os olhos, que inclinem as cabeças, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, com a tua palavra assim nos diz.
Pai, aqui está o teu povo, aqui está aqueles, ó Pai, a quem o Senhor desde a eternidade tem separado, ó Pai, para te louvar, para te cultuar. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, que nos permitiu, ó Pai, em nome dele, nos aproximarmos diante do teu altar. Pai, nós queremos adorar ao Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá capacidade de louvar com as nossas vozes, com o nosso corpo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá, ó Pai, condições de oferirmos também rendimentos para o sustento de nossa família, para a contribuição, ó Pai, para aqueles irmãos mais necessitados e também, ó Pai, para trazermos a tua casa como oferta de oração diante do teu altar. Ó Pai, toca no coração do teu povo, aceita, ó Pai, aqueles dízimos e ofertas que serão agora coletados pela igreja. Dá-nos, ó Pai, o discernimento, dá-nos a sabedoria do Senhor na aplicação desses recursos. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos da tua obra aqui na terra. Esse é o nosso desejo. Queremos servir ao Senhor, servir com o nosso corpo, com as nossas vozes, com o nosso conhecimento, com o nosso dom e também com a primícia, ó Pai, da nossa renda, como a tua palavra nos exorta a sermos assim. Ó Pai, aceita então o nosso louvor e nossa adoração neste momento, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Neste momento, os diáconos e diaconisas oferecerão então à igreja a oportunidade de devolver a Deus os dízimos e entregar as ofertas ao som do dueto de violinos.
Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele nos prometeu que vai voltar. E muito pouco nós temos falado sobre isso, de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E como a roseira espera o sol chegar, também te espero, meu Senhor, pois sei que vais voltar. Essa deve ser a nossa expectativa a cada dia, a cada instante. Como a roseira em flor, espera o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, pois sei que vais voltar. Vens para levar teu povo para um lugar que é novo, bem além do que se pode crer ou imaginar. Naquele dia eu sei, muitos vão despertar e face a face eu te verei e poderei cantar. Jesus, meu Rei, eu quero te louvar. Todo amor que eu tenho ponho em teu altar. Todo espinho, toda rosa, todo riso e toda dor, toda lágrima teimosa que sem prosa já rolou. Vem enxugar o meu rosto, minha saudade vem matar, apagar todo desgosto e pra sempre contigo eu vou estar. Como a roseira em flor, espera o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, pois sei que vais voltar. Livro de Gênesis, capítulo 37. Nós gostaríamos de ler os primeiros 13 versículos deste capítulo, por favor. Eu gostaria de convidar a igreja que se pusesse em pé uma vez mais para a leitura da palavra infalível e inerrante de Deus. Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa,
mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse-lhe, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, palavra do Senhor. Nós temos a minha irmã Leninha, está trazendo para mim o nome de Caleb Martins. Caleb é o neto da minha irmã Leninha, tem 8 meses, e a família foi viajar para Porto Seguro, e lá o menino ficou muito doente, e agora está internado em condição crítica. E nós gostaríamos de tomar esse tempo para orar por Caleb Martins. Eu gostaria de convidar, por favor, ao pastor Eliseu, que venha até aqui, e ore por Caleb e pela família Martins. Senhor Deus e Pai, como é bom ter um Deus como Tu, em que podemos derramar nas Tuas mãos as nossas aflições, com confiança e certeza, que Tu nos ouves apesar de não merecermos, mas por amor ao Teu Filho Jesus, e para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós te entregamos essa criança e seus pais nas Tuas mãos, sua família nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor Deus, das dificuldades, mas sabemos do Teu poder e do Teu amor que é maior. Opera, Senhor. Age, Senhor. Preserva, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Conforta cada vida. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se, amados, por favor. Começamos uma série no domingo passado, intitulada José, do Fosso ao Poder. Vocês estão lembrados que um dos meus alvos era recontar a história, toda a igreja, mas eu queria fazer devagar, de tal maneira que vocês pudessem saborear essa história. Eu sei que muitos de vocês já conhecem por muito tempo e sabem de cor e salteado, mas vale a pena contar essa história uma vez mais, e no processo de contar essa história, que nós pudéssemos aplicar
parte dessa história às nossas vidas e ver o que Deus poderá nos falar durante esse tempo que estivermos lembrando da história de José. Vocês estão lembrados que domingo passado nós começamos e trouxemos algumas lições que eu pessoalmente tirei do livro, dessa história, do livro de Gênesis, dessa história de José. E eu compartilhei com vocês 4 coisinhas simples e gostaria de repetir só para que vocês pudessem lembrar, e agora nós podemos conectar com o sermão esta manhã. Primeiro, a escola, não despreze a escola das duras batidas, porque são delas que aprendemos a viver vitoriosamente. Em outras palavras, não vamos desprezar aqueles momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas, porque quando Deus assim permite, é porque Ele quer nos ensinar algumas coisas muito importantes. É por isso que Salomão mesmo diz que nós não devemos desprezar os dias da adversidade. Estão lembrados que eu também disse que a separação da família, isolação e sofrimentos são veículos excelentes para nos levar mais perto de Deus. Precisamos ser cuidadosos, porque é muito mais agradável vir a Deus quando todas as coisas estão de vento em popa, do que esperarmos até que venham as adversidades. Alguém disse que quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas é muito melhor vir pelo amor. A terceira coisa que eu compartilhei com vocês, que Deus está sempre adiante de nós, pelo menos um passo adiante de nós. Assim que se nós nos arrependermos de todo o coração, confessarmos os nossos pecados, colocarmos a nossa confiança nele, Ele transformará a nossa tristeza em alegria, nossos sofrimentos em bênçãos e nossos erros em vitórias. Nós vamos ver estas coisas na vida de José. A quarta lição que aprendemos domingo passado foi que quando experimentamos as delícias do lar, o aconchego da nossa casa, é difícil viver longe da família. É difícil. José viveu no aconchego do lar do seu pai, alegrando-se com o carinho da sua mãe, pois ele era o filho favorito da sua mãe, e foi difícil para ele ausentar-se. O mesmo conosco, meus amados, na área espiritual. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, que Ele nos coloque em uma igreja, nós desenvolvemos uma amizade naquela igreja, nós começamos a exercitar os dons espirituais que recebemos, e de repente nós levantamos e saímos, deixamos a igreja, até mesmo indo para uma outra igreja, e Deus não disse que fizéssemos. Certamente vamos ter muitas dificuldades, e muitas pessoas que fazem isso não sobrevivem, porque elas não estão contentes onde estão e têm vergonha de voltar, e termina nos caminhos sem servir ao Senhor, sem servir ao seu Deus. José viveu assim. José viveu assim, e é por isso que Hebreus diz claramente: aqueles que de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caírem, jamais poderão ser outra vez renovados ao arrependimento, visto que quanto a eles, estariam crucificando de novo o Filho de Deus, e expondo a vitupérios. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Hebreus não está dizendo que nós vamos perder a salvação, não, amados. Ele está dizendo que se fosse possível perder a salvação, se fosse possível perder a salvação, não haveria mais a oportunidade de readquiri-la. Entenda isso muito bem, amados. O autor de Hebreus não está dizendo que pode se perder a salvação.
Mas se fosse possível abandonar os caminhos do Senhor, seria impossível ser salvo outra vez. Isso que Hebreus está dizendo. Se eu vou crer que posso perder a salvação, o que a Bíblia diz que é impossível, em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, mas se fosse possível, jamais poderíamos recobrá-la. E essas pessoas que andam dizendo que nós podemos perder a salvação e receber outra vez, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que se fosse possível, nós não seríamos capazes de ser salvos outra vez. Agora, você entende bem isso, porque você conhece a sua vida como eu conheço a minha. Quem de nós pode viver sem pecar? Se eu vou crer que eu posso perder a salvação, eu tenho que crer também que ninguém é salvo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que nós estamos compartilhando nessa quarta lição é que nós necessitamos aprender que é melhor estar no convívio da família de que estar rodeando por todos os lados, porque não só nós perdemos, não só nós que estamos passando por todos os lados perdemos, mas a igreja também perde o seu trabalho, os seus dons, a sua cooperação em todas as coisas. Hoje, chegamos à segunda parte dessa história. Estamos intitulando esta mensagem Sonhando no Paraíso. E vocês já sabem por quê? Porque José se tornou um sonhador. Que refrescante, amados, foi ouvir a leitura bíblica e lembrar dessa história tão poderosa. Anos antes desse incidente, vamos dizer, 17 anos, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Nasce lá na planície de Charrã, entre os rios Tigre e Eufrates, um menino. O seu pai se chamava Jacó. A sua mãe se chamava Raquel. Jacó, mesmo, vinha de uma família onde sua mãe teve gêmeos. Já ia falar em inglês, twins. Gêmeos. E esses gêmeos, vocês lembram da história? Deram muito problema a Raquel. Perdão. Como é que é o nome da mulher? Rebeca. Rebeca. Deram muito problemas a Rebeca. Lá no seu ventre, aqueles meninos já estavam brigando. Quando nasceram, Jacó pegou a perninha do seu irmão Esaú e segurou. Mas mesmo assim, Esaú, que veio na frente, foi declarado primogênito, com todos os direitos de primogênito, que era herdar 3/4 de tudo que a família tinha. Mas vocês vão ver que no processo de crescimento, Jacó não estava satisfeito com isso. E Jacó fez tudo o que ele podia para tomar tudo que Esaú possuía. Diversas vezes a Bíblia diz que Jacó enganou seu irmão. E na última vez que ele fez isso, foi ajudado até pela mãe. Por quê? Porque Jacó era o favorito de Rebeca. E Esaú, seu irmão, era o favorito de Jacó. Preste atenção nisto. Agora, inspirado pelos ensinos da mãe, quando Jacó ouve que o seu irmão iria se vingar dele quando o pai morresse, quando Isaac morresse, Jacó fugiu. E a mãe disse: vai lá para a terra do seu tio Labão.
E lá fica um tempo com ele, até que Esaú esqueça dessas coisas. E Jacó foi. E lá, meus amados, Jacó encontrou seu Nemesis. Porque Labão era pior do que Jacó. E vocês conhecem a história de como chegou um momento quando Jacó ficou enamorado da sua prima Raquel. E chamou Labão e disse: vamos fazer um acordo aqui? Eu gostaria de casar com a sua filha, mas não tenho dinheiro. O que é que nós podemos fazer? E Labão, muito vivo, disse: me serve 7 anos. E depois que você me sirva por 7 anos, você terá a sua esposa. E Jacó ficou muito contente. E decidiu, concordou que ele ia servir a Labão por 7 anos. Finalmente chegou o dia do casamento. Mas Labão fez questão de colocar um pouquinho mais extra no copo de Jacó. E aquela noite, enquanto ele dormia, Labão trocou as esposas, tirou Raquel e colocou Leia. Quando Jacó acorda pela manhã, o que estava acontecendo? Nos braços dele estava Leia. Vocês estão certos, ele ficou furioso, mas ficou muito zangado, mas não podia fazer mais nada, porque agora ele estava amarrado com Leia para toda a vida. Aí Labão disse para ele: está bem, você não sabe que assim é o costume nosso? Que a mais nova não pode casar antes da mais velha? Me serve outros 7 anos, eu te dou a outra. E Jacó concordou, porque ele amava muito a Raquel. E a Bíblia diz que imediatamente, passar aquela semana, teve um novo casamento, ele casou com Raquel e continuou servindo os 7 anos como pagamento de Raquel. E vocês sabem como a história continua. Leia e Raquel continuaram aquela aflição, e Jacó, sabem que Jacó nunca chegou a amar a Leia, nunca. Mas mesmo assim, ela deu a metade dos filhos a Jacó e mais um. Já pensou se ele amasse? Raquel ficou com muita dificuldade, porque ela tinha um problema físico. Não sabemos qual é, mas o fato é que ela não podia ter filhos. E ela inventou uma maneira de ter filhos. Ela tinha uma serva que seu pai tinha dado a ela, e deu também a Leia, uma outra serva. E essa serva de Raquel veio para ajudar nos afazeres da casa e cuidar da família. Raquel então decidiu: sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a minha serva como concubina do seu marido. Porque a lei naqueles dias, a regra naqueles dias, o costume naqueles dias, era que quando uma serva tinha um filho do Senhor, aquele filho era da dona da casa. Então, imediatamente ela deu a sua serva a Jacó. E Jacó não perdeu tempo, teve 2 filhos com ela. E agora sim, Raquel diz: eu tenho 2 filhos, graças a Deus por isso. Quando Leia viu aquilo, disse assim: eu também não vou ficar para trás. E deu também a serva dela para Jacó, e mais 2 filhos. E Raquel terminou com aqueles 2 filhos
porque eram filhos da criada, e Léia terminou com 8 filhos, 6 dela mesma, 2 da criada e mais uma filha. Mas Deus, na sua bondade infinita, teve piedade de Raquel. E agora, meus amados, o que acontece? Raquel fica grávida. E dessa gravidez nasceu um menino, que Jacó colocou o nome de José, que quer dizer, ainda virão outros. Agora pense bem, Jacó estava mais ou menos com 80 anos nessa época, ou um pouquinho mais, e ele colocou o nome do seu filho José, ainda virão outros, quer dizer que ele estava com esperança, que Raquel continuasse tendo filhos. Mas, meus amados, a beleza de tudo isso é que Jacó decidiu uma coisa: esse é o filho dos meus amores, esse é o filho da mulher que eu amo, esse é o filho da minha velhice. E a Bíblia diz que José decidiu amar mais a José, porque sabe disso, que amar é uma decisão? Amar não é um sentimento, não. Amar é uma decisão. A Bíblia fala muito claro: amai-vos uns aos outros. Marido, amai a vossas esposas. Então quer dizer que amor não é um sentimento, não, amados. Amor é uma decisão. E Jacó decidiu amar a José mais do que os outros filhos. Certamente que Raquel amava mais a José, porque era o filho do milagre. Ela não podia ter filhos, e agora nasce José, e certamente ela vai amar aquele filho muito. A história que nós temos diante de vocês acontece em 17 anos depois disto. A Bíblia diz que José, sendo o especial do seu pai, o pai decidiu dar a ele uma capa de muitas cores. Na verdade, uma expressão melhor seria uma capa muito especial, de muitos bordados. E geralmente naquela cultura, a pessoa que tinha uma capa como aquela era o herdeiro de tudo. Ele não precisava trabalhar. A única coisa que ele fazia é ficar em casa, e quando ele saía, vestia aquela roupa para que todos pudessem ver que ele era a pessoa que ia herdar tudo que o pai tinha. Ele era o patrão. Agora sim vocês sabem por quê. Agora vocês sabem por quê os irmãos de José o odiavam tanto. Não somente porque ele vai herdar tudo, mas porque ele não era o mais velho. E o mais velho é que tinha o direito de herdar 3/4 de tudo que o pai tinha. Acima de tudo isso, José também desenvolveu este dom de sonhar. E vocês viram 2 dos sonhos deles aqui. Não foram só estes. José se tornou um sonhador, a Bíblia diz. Vamos fazer um parênteses aqui. Tenha cuidado com sonhos. Tenham cuidado com sonhos. Existem muitas pessoas hoje dependendo de sonhos,
E sonhos se tem tornado muito especial para muitos, e muitas pessoas hoje estão usando sonhos como se fosse Deus mesmo falando, igual os tempos antigos. Existem algumas pessoas que estão perdendo fortunas, jogando na loteria, jogando jogo de bicho, porque teve um sonho, ou porque alguém teve um sonho e contou para ela. E o pior de tudo, meus irmãos, é que temos alguns aqui dentro. Pode Deus falar através de sonhos? Claro que pode. Deus pode falar do jeito que Ele quiser falar. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Deus falou nos tempos passados de muitas maneiras, mas hoje Ele fala através do seu Filho. E como é que o seu Filho comunica conosco? Primariamente pela palavra. Então, meus amados, ainda que é possível que Deus nos fale por sonhos, eu creio que é preferível que nós tenhamos cuidado e vamos ver o que a Bíblia diz. É uma das razões que eu gosto muito do livro de Jeremias, é que Jeremias é tão forte nisso. Jeremias diz: e veio a palavra do Senhor a mim. E veio a palavra do Senhor a mim. E a palavra que ele usa em hebraico, meus amados, é uma palavra única, querendo dizer, é a palavra de Deus que veio a mim. Não é outra palavra, é a palavra de Deus que veio a mim. É por isso que eu estou dizendo que nós devemos ter cuidado com sonhos. Eu não estou excluindo a possibilidade que Deus nos fale em sonhos, mas lembre-se que a melhor maneira que Deus se comunica conosco é através da sua palavra. Agora pensem comigo. José era mimado, seu pai o tinha como favorito, igualzinho como Isaac tinha Esaú como favorito, e Rebeca tinha Jacó como favorito. Jacó aprendeu dos seus pais, e agora ele tem um filho favorito, José. Não somente isso, José se tornou fuxiqueiro. Ele começou a trazer as coisas que os irmãos estavam fazendo, ele começou a trazer para o pai. E não tem irmão que aguente isso. E para terminar, ele começou a sonhar muito alto. E meus amados, quando vocês colocam essas coisas todas juntas, nós vamos ter problemas. José se meteu em muitos problemas, não somente com seus irmãos, mas também até com seu pai e sua mãe, como vocês viram hoje, quando o pai disse: você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos inclinar diante de você? Domingo que vem, nós vamos ver como é que José saiu dali e terminou desse paraíso que ele vivia, paraíso de sonhos. Ele terminou lá num poço. Assim que no domingo que vem nós vamos falar do paraíso ao fosso. E usaremos Gênesis 37, versículo 12 até o 36. Eu gostaria de terminar essa história com algumas lições que aprendemos e ver como poderemos aplicá-las às nossas vidas imediatamente. Primeiro, nossos filhos, fala nisso no seu boletim, você agora pode completar. Hein? Olha o seu boletim aí dentro, você pode completar. Primeiro, nossos filhos serão o que nós somos. Creio que está muito claro. Nós não necessitamos dizer aos nossos filhos o que devem ser. Eles vêm nas nossas próprias vidas. Eu tomei tempo para contar-lhes essa história de um processo longo,
para que nós pudéssemos entender a decepção, a intriga, a ira, a rebelião, a rivalidade, o ciúme sem controle, que eram predominantes na casa de Jacó. E sabe de onde os seus filhos aprenderam tudo aquilo? Do seu próprio pai, Jacó. Sabem por quê? Porque até o nome de Jacó quer dizer suplantador, enganador. Nós não temos que dizer aos nossos filhos como devem ser. O caráter que eles desenvolvam não for ensinado, mas aprendido através dos seus olhos, olhando as nossas vidas. E quando nós chegamos na nossa idade futura, na nossa idade velha, e reclamamos dos nossos filhos, eles são o que nós somos. Eles são o que nós fomos. Eles atuam como nós atuamos. O seu caráter é idêntico ao nosso. Esaú era o filho favorito de Isaac. Jacó era o filho favorito de Rebeca. Agora, Jacó e Raquel também escolheram um favorito, igualzinho os seus pais. Segundo, tenham cuidado, porque somente porque um filho não lhe dá muitos problemas, ou problema com os outros, não comecem a tratar esse filho com favoritismo. Na nossa humanidade, ou passividade, a nossa tendência é favorecer a um filho que não nos dê trabalho. Uma pessoa me disse, na frente do seu filho: pastor, eu gosto desse meu filho, porque ele nunca me dá trabalho, não é como seus irmãos. Mas nós temos o outro lado também. O outro lado é aqueles que fazem um filho favorito porque aquele filho é sem controle, é um filho que não se pode controlar, é um filho que está tendo problemas. Uma pessoa também chegou para mim e disse: pastor, o senhor não entende, esse meu filho tem muitas dificuldades, meus outros filhos também não entendem, ele tem uma vida muito difícil, ele precisa do meu apoio, da minha ajuda. Amados, ter um filho favorito, não importa que ele seja muito caladinho, não importa que ele seja muito decente, não importa que ele seja muito obediente, os outros não. Ou ter um filho favorito porque ele tem muitos problemas e assim você diz, ele precisa da minha ajuda, isso está errado. Ter filho favorito está errado. Nós não devemos ter filhos favoritos. Nunca devemos mostrar favoritismo. Um dos maiores problemas que eu tenho tido, a oportunidade de ajudar, solucionar os problemas de família, tem sido porque a família, o pai ou a mãe, teve um filho que decidiu que aquele filho ou aquela filha era favorita, e os outros se opuseram. Isso traz problemas aos nossos lares. Tem uma terceira coisa: ignorar os problemas também da vida, da família, não é uma solução. E os problemas não desaparecerão somente porque nós ignoramos aqueles problemas. Existem pessoas que pensam que a melhor solução para os problemas familiares é ignorando, e aqueles problemas vão desaparecer. Jacó fez exatamente isso, mas como resultado as suas esposas desenvolveram uma competição horrível, quem ia ter mais filhos que a outra. Seus filhos também foram na mesma direção e quase se mataram. E Jacó nada fez. Seus filhos aterrorizaram os vizinhos, até mesmo matando os homens de uma cidade toda. E Jacó não fez nada. Eu creio que Jacó cantava aquela musiquinha: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Amados no Senhor,
Nós precisamos confrontar os nossos problemas com toda confiança e imediatamente. Se você tem problema com seus filhos, você precisa dar atenção a estes problemas. Se você está tendo problemas com o seu casamento, você precisa buscar ajuda. Não espere até que os problemas cresçam tanto que você não possa resolvê-los. Existem muitas maneiras que você poderá ter seus problemas resolvidos, mas é muito mais fácil corrigi-los enquanto vocês estão casados do que achar que o divórcio é a solução para os seus problemas familiares. Não é. E saibam de uma coisa, se vocês se divorciam e têm filhos, vocês pensam que somente fazer um acordo político com o advogado ou com o juiz e colocar lá que você vai fazer isso, a sua mulher isso, a sua ex-mulher isso, você vai cuidar dos seus filhos aqui e ela aqui, você pensa que isso vai resolver os problemas? Não! Toda família que divorcia e tem crianças nessas famílias, as crianças vão ter problema o resto da vida deles. Existem muitas feridas profundas em um divórcio e as cicatrizes são muito grandes e ficarão para sempre. Seja um participante ativo hoje. Não espere até que seus problemas com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, com seu cônjuge, com a sua igreja se resolvam, porque isso nunca acontecerá. Problemas não se criam, eles são criados. E se são criados, eles precisam ser resolvidos, eles não se resolvem só. Passividade nos leva a um desespero. Deixa eu terminar. A última coisa. Não espere até que os problemas cheguem a uma condição dificultosa antes de buscar a Deus. Não esperem até que não possa mais, o seu problema não possa mais ser controlado, agora você vai buscar a Deus chorando. Não espere que isso aconteça, vá a Deus antes. É muito interessante que através de toda a história de Jacó, toda a história de Jacó que eu li para vocês, e vou continuar contando a história para vocês, Jacó nunca foi a Deus e disse: Senhor, estou tendo um problema, me ajuda. Na verdade, em uma ocasião, Raquel veio para ele, e essa mulher estava no estado suicida. Por isso que ela bateu nele e disse: dá-me filhos ou morrerei. E Jacó olhou para ela e disse assim: por acaso sou eu Deus? Ele não era Deus, mas era uma hora que ele precisava de Deus. E muitas vezes nós pensamos: deixa os problemas rolar, e nunca buscamos a Deus para resolver os nossos problemas. Sabe, meus amados, nós temos solução para os nossos problemas. Corrie ten Boom disse que não existe buraco que seja tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Davi disse assim: na minha angústia, nos meus problemas, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O profeta diz: o Senhor não está tão longe que não poderá escutar, nem Ele é surdo que seus ouvidos não poderão estar inclinados para nós. Outro profeta disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos a solução. Não espere até que não haja mais esperança para buscar o Senhor. Esta é a hora. Se seu filho ainda está vivo, ainda não morreu sob as drogas, se seu casamento ainda está caminhando, ainda que só seja somente por um filo de linha,
você ainda tem esperança. Busque a Deus. E Ele jamais fechará as portas. Vamos ficar de pé. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, homem de começar, ela me dá certeza, que vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, imensurável em seguir, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou a mansão real. Hoje eu sou liberto, filho de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável em seguir, é maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa maravilhosa graça, é imensurável em seguir, é maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. E o povo de Deus diz: amém. Chegamos ao fim. Inclinemos nossas cabeças, por favor. Obrigado a Deus pelas lições que nós aprendemos. Nós não podemos ser imitadores de Jacó. Nós não podemos sentar onde estamos e esperar que as coisas sejam resolvidas. Nós precisamos agir. É por isso que Tu nos deste sabedoria, inteligência e mais do que tudo,
Tu abriste uma porta para que nós possamos ir diretamente a Ti. E a Tua palavra diz que assim é o que Tu nos dizes. Clama a mim e te responderei. Ensina-nos, Senhor, a clamar. Leva-nos em paz, prepara-nos para esta noite. Livra-nos, Senhor, de acidentes, livra-nos, Senhor, de violências, e permita que onde quer que nós estejamos, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e outros possam ver a Cristo em nós, porque é no nome dEle que nós oramos hoje e sempre. Amém. Sentem, amados, para ouvir o pós-lúdio.